gente, bem-vindos a mais uma videoaula, essa videoaula correspondendo ao segundo ano médio. Já vou começar aí o compartilhamento de tela com vocês. A matéria dessa semana é absolutismo e mercantilismo. O que é o absolutismo e o mercantilismo? Então vamos seguir. O absolutismo. O absolutismo é um regime político monárquico baseado na centralização do poder, na burocracia, na tributação e na unificação territorial. Todos os elementos acima estavam permeados pelo princípio da nação. Então, passada a Idade Média, vai começar a Idade Moderna, vai começar aquele pensamento que a professora falou na aula passada, que é o pensamento do renascimento cultural. E as pessoas agora, já mais instruídas, sabendo ler e escrever, sabendo ter os seus direitos, já humanizadas, né, no pensamento humanístico, no pensamento aí sem ser o teocentrismo, no pensamento antropocentrista, que o homem agora está no centro de tudo, vai começar a sair do rural, vai começar a sair do interior e vai para as cidades. Vão começar a boemia, vai começar as pessoas dialogar, as pessoas irem para a noite. E isso vai fazer com que comece a se formar um sentimento de nação, um sentimento de povo. Então, vai descaracterizar aquela parte lá do senhor feudal, cada um no seu quadrado, cada um toma conta do seu feudo, e agora a gente vai ter um pensamento maior, um pensamento mais sem ser regional, um pensamento mais amplo que vai trazer o pensamento de nação. E dentro desse pensamento de nação, a gente vai formar aí os estados, os feudos, eles vão se desfazendo aos poucos, e eles vão se transformando em nações, vão se unificando e transformando em nações. Esses estados nacionais, eles formaram-se entre o século XVI e o século XVII, a ampliação de comunidades locais para os estados nacionais modernos, a imposição do poder real e nacional, superando os poderes locais e o poder supranacional da Igreja Católica. Então, a gente já viu também que, ao final da Idade Média, a Igreja Católica perde um pouco de sua força e agora vai ter uma distinção entre a fé e o Estado. Embora, na prática, a gente observa que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela esteve presente em todas as fases aí das idades contemporâneas, da Idade Antiga, ela esteve presente na Idade Média e ela ainda é presente hoje. Só que ela vai perder a força nesse momento aí, saindo da Idade Medieval para a Idade Moderna, para fazer essa diferenciação de Estado e de Igreja. O principal elemento para essa união foi a língua, né? Então, as pessoas começaram a se comunicar mais, a ter uma língua nacional e começa a ter um sentimento de nação, um sentimento de pertença coletiva. E a invenção da imprensa, que nós vimos lá atrás com Gutenberg, ela contribuiu muito para que esses valores de nação, de pátria, eles fossem aí difundidos para ajudar a criar os estados nacionais. Outra característica foi o acúmulo de poder. A gente vai ter o pacto social e político, vão ter regras políticas, regras sociais, que todos vão estar dispostos a seguir, que isso também se cria um sentimento de nação, onde todos estão ali dentro daquele local, daquela localidade, estão dispostos, pactuados a seguir uma lei igual para todos. A arrecadação de tributos, começa a se arrecadar tributos agora para que possa se construir um Estado Nacional, para que se possa ter arrecadação, para que se possa ter uma emissão de uma moeda única, para que se possa ter um exército que precisa sustentar esse exército, para isso precisa dos tributos, para que faça-se uma expansão de territórios, com fronteiras, com uma expansão mesmo territorial, de mais terras, avançar. Então, tudo isso precisava se ter uma lei, precisava se ter pactos, precisava se ter leis escritas. E todos esses fatores, eles fizeram a organização política, administrativa e judiciária. Foi o implemento do que a gente conhece hoje. A gente tem um poder administrativo, a gente tem um poder legislativo, a gente tem um poder judiciário. Então, o embrião de tudo começou a acontecer lá na Europa, nesse período da Idade Moderna. Se cria totalmente um diferencial entre a Idade das Trevas, onde cada um ficava ali no seu feudo, no seu quadrado, os senhores feudais, e o pessoal ficava sendo cada qual protegido por um senhor feudal, e agora não, agora a gente vai ter moeda, agora não vai ser mais na base da troca, agora é dinheiro,
agora nós vamos ter tributos para poder bancar o exército, para poder bancar a expansão territorial, para que possa bancar o judiciário, para que possa se fazer as repartições públicas. Então, tudo isso precisa de verba, e todos esses elementos juntos, eles vão contribuir para que se tenha um Estado agora, um Estado nacional. Quais são alguns fatores do absolutismo? Os fatores internos é o fortalecimento do poder real do rei, aquele senhor feudal, ele vai se transformar no rei, por meio da neutralização da burguesia e da nobreza. Ou seja, lá na Idade Média, a gente tinha o senhor feudal comandando tanto a parte militar, como ele estava comandando a parte do comércio, ali dentro do feudo dele, alguns burgos, na cidade, poucas comercializações. Agora, o papel do burguês ele vai ser um pouco neutralizado, e da nobreza. Então, agora a gente vai ter o fortalecimento do poder real, do rei. O rei ele vai abarcar o poder nas suas mãos. Por isso o nome desse momento é absolutismo, porque ele vai ser absoluto. Ele vai ter o poder total nas suas mãos. A gente tem alguns pensadores que ajudaram para que isso acontecesse. A gente tem na França Jacques Rousseau, a gente tem na Inglaterra Thomas Hobbes e em Florença Nicolau Maquiavel. Coloquei esses nomezinhos porque eles sempre vão aparecer para vocês aí em provas de concurso como os pensadores do absolutismo. E esse absolutismo ele aconteceu principalmente na Europa. Lembra que a gente sempre está falando de eurocentrismo, que sempre as matérias elas vão sempre puxar mais para a Europa. Então, a Idade Média também, que nós estudamos na Europa, que significa que teve Idade Média só na Europa? Não, de jeito nenhum. Teve Idade Média também na parte oriental, no Oriente Médio, na Ásia, mas a gente sempre vai estudar mais o que temos fontes históricas, que é da Europa. Então, lá na Europa, a gente tem aí 4 países que vão se destacar nesse período do absolutismo, que vão formar os seus estados nacionais, que vão juntar os seus feudos na figura do rei, e aí eles vão formar o Estado Nacional e um nome agora para o seu Estado Nacional, ou seja, um nome para o seu país. Então, vai se formar Portugal com o começo da dinastia Avis ou Aves, tanto faz, que é a consolidação do poder com João V, tá? Isso no século XVIII. E Portugal ele vai se expandir, ele vai se tornar absolutista, porque ele vai fazer a expansão marítima. É o momento em que se descobre as navegações marítimas. E Portugal ele vai encabeçar isso, porque o local onde Portugal é propenso à navegação. Então, eles vão serem aí os precursores, eles vão ser os pioneiros em mar adentro, tá? Em fazer a sua expansão, ou seja, expandir os seus territórios através do oceano. E nessa expansão eles vão chegar na Índia, e nessa expansão eles vão chegar aqui nas terras que hoje é o nosso Brasil. E essa expansão marítima vai fazer com que esses estados nacionais ganhem força, ganhem poder, porque eles vão explorar outras terras. E a exploração vai vir através de minérios, de pedras preciosas. E no caso do Portugal, aqui no Brasil, vai ter uma exploração muito grande, primeiro com o pau-brasil, depois com pedras preciosas, depois com o ouro. E aí, cada vez mais, esses estados vão se consolidar e eles vão ganhar poder, porque estado que tem dinheiro, ou país que tem dinheiro, é país poderoso. Na Espanha, a gente vai ter a consolidação no século XVI, após os reis católicos. No século XVIII, a gente vai ter aí com a Guerra da Sucessão. Tudo isso vai fazer com que a Espanha se fortifique. A dinastia Bourbon, que assumiu o poder na Espanha, com os reis Felipe V e Fernando VI, foram os principais nomes aí do absolutismo, que concentraram o poder na sua mão, com dinheiro, vencendo guerras, formando um Estado forte, tá? E assim vai surgindo os países, tá? Que antes eram regiões, antes eram feudos, e agora eles vão fazer um Estado forte, uma nação, o sentimento de nação, o sentimento de povo, e aí vão se formar os países. E essa primeira formação desses principais países é uma formação absolutista, com todo o poder concentrado na mão do governante, que é o rei. Na Inglaterra, foi após a Guerra das Duas Rosas, teve Henrique VIII com a dinastia Tudor do século XVI, com a ruptura com o catolicismo romano, a criação da igreja anglicana. Lembra lá da reforma que a professora falou sobre a reforma de Martinho Lutero, de João Calvino, e que na Inglaterra foi uma reforma diferente, que foi a reforma anglicana? Está aí
A reforma anglicana, Elizabeth I, que é a filha de Henrique VIII, ela consolidou o anglicanismo e o mercantilismo no seu país quando ela derrotou a armada invencível espanhola, e aí ela começou a sua supremacia inglesa. E a Inglaterra, a gente sabe que é aí um dos poucos países que ainda no nosso século XXI ainda trabalha com dinastias, com reis, com rainhas e não com presidentes. Na França, a gente teve Carlos VIII, Luís XII e Francisco I. Nós vamos destacar aqui Luís XIV, que foi chamado de Rei Sol. Luís XIV, ele falou a famosa frase, o Estado sou eu. E ele se colocava como enviado de Deus, que ele era o próprio Deus na Terra, por isso que é o Rei Sol. Ele teve uma forte influência do cardeal Mazarino, que ajudou muito a consolidar esse papel supostamente divino do rei que toca e cura a pessoa. A reestruturação da arrecadação de impostos, eles começaram a arrecadar muitos impostos, eles organizaram um exército francês forte, poderoso, e cargos ocupados pela nobreza, que fortaleceu o Estado também, porque a nobreza tem dinheiro, então ficou um Estado forte. E Luís XIV, ele impôs na Espanha a dinastia dos Bourbons, é uma dinastia muito famosa que veio através de Luís XIV. E o que é o mercantilismo, gente? O mercantilismo nada mais é do que a política econômica do regime absolutista. Então, os reis absolutistas, eles eram mercantilistas. É uma política econômica, é uma maneira de trabalhar a economia, a maneira mercantilista. Que maneira é essa? É a intervenção estatal na economia, que foi entre os séculos XV, assim que começou a Idade Moderna, e foi indo aí 300 anos até o século XVIII, com simultaneidade com práticas econômicas e feudais. Então, eles pegaram as práticas feudais de comércio que dava certo e colocaram aí as práticas mercantilistas junto. Qual era o objetivo? A política de unificação para garantir a unidade nacional. Então, essa prática de mercantilismo, que era a prática econômica dentro do absolutismo, ela tinha como finalidade unificar. Então, se eu quero unificar, eu vou juntar tudo que se faz, que se fazia nos feudos, a maneira de comercializar, a maneira de troca, e agora nós vamos fazer essa prática ficar mais moderna, porque nós estamos na Idade Moderna, e vamos fazer com que essa prática seja mercantil. E como é que a gente vai saber o que é mercantil? Quais são as características do mercantilismo? Primeiro, é o controle do Estado na economia. Então, tudo que se passa na economia, compra e venda, tem que passar pelo Estado. O Estado controla tudo. O metalismo, o que é o metalismo? É um tesouramento dos metais preciosos, ou seja, eu preciso ter muitos metais preciosos nos meus cofres, no meu tesouro, porque quanto mais eu tiver de metais preciosos, mais poderoso eu sou em relação aos outros países. Então, a prática do mercantilismo era a prática de fazer o expansionismo, ou seja, de você buscar e colonizar outros territórios através do quê? Através da navegação. Lembra que os portugueses foram os primeiros, foram os pioneiros? Eles navegavam além-mar pelo Oceano Atlântico atrás de novas terras para que se explorasse essas terras e conseguisse pedras preciosas, conseguisse ouro, conseguisse coisas valiosas para levar para o seu país. Então, essa medição de poder, quem tivesse mais ouro, quem tivesse mais poder em termos de riquezas metalísticas, de metais preciosos, estava sempre saindo na frente aí de um país mais forte, de uma nação mais unificada. E a gente tem que lembrar sempre que os países da Europa, eles disputavam entre si o expansionismo, eles disputavam terras, eles disputavam colônias. Então, um queria mostrar para o outro que era mais forte. Isso se mostrava como? Se mostrava nos palácios, se mostrava nas festas, com pompas e requintes, com taças de ouro, se mostrava com um exército mais poderoso, um exército maior. Então, era uma visibilidade que era trazida através do comércio, através do dinheiro, dos metais, principalmente o ouro. Então, se você compra com ouro, dos viajantes, dos comerciantes, se você negocia com ouro, isso significa que você é poderoso, você é muito poderoso. E era muito importante para eles inspecionar, era muito importante eles investirem nessa navegação marítima para que eles pudessem conseguir outras terras. Portugal chegou do Brasil, a gente tem os outros países chegando na América do Norte,
na América Central e assim por diante. A Espanha chega na América Central, isso é uma outra vídeo-aula, para a gente não fugir da videoaula que a gente está. E aí a gente tem o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Eu conquistei uma colônia, no caso de Portugal, conquistou o Brasil. Essa colônia só pode comercializar com sua metrópole, ou seja, o Brasil só podia comercializar com Portugal e Portugal comprava tudo do Brasil, tá? Então, é uma característica do mercantilismo, não abrir o seu mercado consumidor para outros países. Se eu sou metrópole, eu tenho ali o meu país, que é a minha colônia, ele só pode vender para mim e nada mais. O protecionismo alfandegário, que nada mais é do que você colocar altos impostos na importação. Então, se faz com que o seu país trabalhe comercializado ali dentro, para que você não importe produtos de fora, para que você possa consumir, para que você possa estar negociando dentro do seu próprio país. Então, se eu sou um comerciante e eu quero importar, um exemplo, o açúcar da Holanda, eu moro em Portugal e eu quero importar o açúcar da Holanda, o governo vai colocar juros altíssimos para que eu desista de importar o açúcar da Holanda e eu compre o açúcar do meu vizinho aqui mesmo, no meu país, Portugal. Isso é o protecionismo alfandegário, para forçar as pessoas a comercializar e fazer o seu país crescer dentro do seu próprio país, comprando e vendendo dentro do seu próprio país, tá? Por isso, se fizesse isso, o metalismo, protecionismo alfandegário, pacto colonial, a balança comercial sempre seria favorável, ou seja, sempre estaria comprando menos, importando menos e vendendo mais, tá? A balança comercial eu quero exportar, eu quero vender para os outros países, mas eu não quero importar muito não. Eu exporto mais do que eu importo. Eu vou comprar no meu próprio país e eu quero exportar o meu produto para outro país, porque se eu vender para outro país, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou continuar sendo poderoso e o outro país vai depender de mim, tá? Isso são características do mercantilismo. Lembrando que o mercantilismo nada mais é do que a política econômica das nações absolutistas, das nações dos reis absolutistas, que foram ali construídas, começaram a ser construídas no começo da Idade Moderna, ok? Atividade de hoje, gente, a atividade de hoje é para que vocês assistam esse filme que está aí para vocês, O Homem da Máscara de Ferro, e depois de assistir o filme, você vai descrever em suas próprias palavras o que você identificou nesse filme, no contexto histórico aqui do absolutismo que nós acabamos de estudar. E depois você vai responder também, além de você escrever aí uma lauda com as suas próprias palavras, você vai responder essa pergunta. Por que um dos filhos foi condenado a usar a máscara de ferro? E o que isso retrata no regime absolutista dos séculos 17 e 18, tá? Pode ser do século 16 a 18, tá? Aí você vai responder essa perguntinha e eu quero saber por quê. Por que os dois não podiam estar aí juntos? Por que um teve que usar essa máscara de ferro? E assim, gente, terminando o nosso compartilhamento, a gente termina a nossa aula. Um bom final de semana a todos. Eu aguardo as atividades de vocês e para a semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo a todos.